Na semana passada, por diversas vezes, parlamentares discutiram na tribuna a situação do Hospital de Matões do Norte, fechado para reforma para atender às exigências do Ministério da Saúde através da Anvisa. Acontece que, para a oposição, esse caso se junta a uma série de outras limitações da Secretaria de Saúde que estaria negligenciando o atendimento na rede estadual e acumulando problemas em São Luís, nos hospitais de urgência e emergência. E esse cenário é só um dos assuntos que vamos tratar aqui no JG com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, já presente aqui no nosso estúdio. Boa noite, secretário. Bem-vindo aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, eu acho que é um assunto que já está bastante comentado, a Secretaria de Estado de Saúde já respondeu sobre isso, mas eu gostaria de ouvir novamente aqui do senhor, pessoalmente, como é que ficou essa situação lá no Hospital de Matões, onde a gente viu a oposição e a imprensa também de oposição falando que o governo do estado fechou um grande hospital e as consequências disso, e exoneração e demissões. É importante que a gente coloque as coisas em pratos limpos e venha trazer o tema público. Eu não tenho nenhum constrangimento de vir falar sobre o que aconteceu com o Hospital de Matões do Norte. O Hospital de Matões do Norte, a primeira coisa que a gente tem que apontar é que ele é um hospital de pequeno porte. É um hospital de 20 leitos. Como um hospital de 20 leitos, quando ele foi construído, quando ele foi gerido, o próprio Ministério da Saúde disse à época para a Secretaria de Saúde: olha, não faça esse hospital, porque ele é antieconômico, ele não é eficiente e ele vai contra as diretrizes do SUS. E mais do que isso, ele nunca será financiado pelo Ministério da Saúde, porque a gente só financia hospitais acima de 50 leitos. Mesmo assim, ele foi construído e ainda assim a gente manteve ele funcionando durante todo esse tempo. Agora a gente fechou, precisava se fazer a reforma, não era possível se esperar e deixar o hospital funcionando, até porque ele é muito pequeno, ele é de pequeno porte, eu não teria como aportar isso jogando paciente de uma ala para outra. E por isso a gente paralisou, tiramos os pacientes de lá para então fazermos a reforma. A reforma está sendo feita. E qual é o nosso objetivo? De dar um novo sentido ao Hospital de Matões do Norte. Isso a gente está conversando com os municípios, está conversando com a rede de saúde. Por quê? Porque ele não faz sentido continuar sendo do jeito que ele é hoje. E por que teve esse erro de cálculo aí que a gente pode dizer? Infelizmente... Porque se levou para frente um hospital em que o número de leitos não seria financiado pelo governo federal. Infelizmente, a gente não tem como olhar só para trás, mas a gente tem que lidar com o que há para frente. Se eu citar, na circunscrição de Matões, eu tenho um hospital em Matões, Alto Alegre, Piritoró, Coroatá, Timbiras, Codó. Eu tenho muitos hospitais num contingente de pouco mais de 200 quilômetros, o que é totalmente contra o que preconiza hoje a diretriz de um SUS ou a diretriz de regionalização de saúde como a gente tem hoje. Se fosse possível voltar ao passado, com certeza esses hospitais não deveriam ter sido feitos da forma que foram feitos. Eu tenho, a um lado... O passado, o senhor se refere ao governo anterior? Ao governo anterior. Se eu tenho, de um lado, em poucos espaços do Estado, uma série de hospitais, um amontoado sobre o outro, em outros locais do Estado, eu não tenho hospital nenhum. Não faz sentido eu ter uma distribuição geográfica das unidades hospitalares apenas por razões político-eleitorais. À época, o secretário de Saúde ele tinha razões eleitorais para construir os hospitais onde ele construiu. Não pode ser essa lógica a movimentar o sistema de saúde. Então, o que é que a gente está propondo para Matões do Norte? Que ele vire uma policlínica. Por quê? Porque faz mais sentido. Eu posso dar um número aqui de Matões. No ano de 2018, Matões realizou pouco mais de 1.000 cirurgias. Eu tenho um hospital em São Luís de traumatologia e ortopedia que está realizando 400 cirurgias por mês. Por que eu não consigo realizar esse tanto de cirurgia em Matões? Porque o hospital é pequeno demais. Não comporta. Ele não comporta, eu não tenho como fazer o hospital rodar. Então ele não funciona. Ele acaba sendo muito caro, ele acaba não resolvendo o problema dos municípios e por isso é preciso se rediscutir a rede de saúde. O que eu estou propondo, o que a gente está propondo, e a gente não precisa fechar uma BR para fazer isso, é discutir o modelo de saúde que se tem no Estado. Não dá. O Hospital de Matões, como ele funciona hoje, ele é antieconômico para o Estado e não resolve o problema dos municípios. Então não dá para a gente ter um sistema de saúde funcionando dessa forma. Secretário, a marca do governo Flávio Dino é ter colocado esses hospitais regionais para frente, para funcionar.
Como é que está essa distribuição hoje dos hospitais? Eu falo por região aqui no estado sobre cobertura. Cobre hoje os 217 municípios? A gente entregou 9 hospitais regionais e não tinha. A gente entregou hospitais na Baixada, em Pinheiro, ao leste, em Caxias, entregou hospital em Balsas, em Imperatriz, em Bacabal, em Santa Inês, em Chapadinha. Então a gente foi construindo uma rede que não existia. Essa rede permitiu, por exemplo, em comparação a 2014, eu tenho 200% de cirurgia a mais em 2018. Eu mais do que dobrei o número de cirurgias realizadas. Isso é um número assustador. Para a gente não dizer que fica assim, os hospitais da capital estão superlotados porque não se faz saúde no interior. Muito pelo contrário. Pela primeira vez na história, os pacientes do interior do estado estão tendo acesso à saúde, porque antes a gente não os enxergava, porque eles morriam sequer sem ter acesso a atendimento médico. O que a gente está permitindo agora é dando acesso a eles. Então, quando eu inauguro hemodiálise em Chapadinha, quando eu inauguro hemodiálise em Pinheiro, quando eu levo a unidade de oncologia para o leste, para Caxias, quando eu inauguro UTI pediátrica aqui na capital, tudo isso eu estou levando serviços que não existiam, né? Então, assim, a gente tem que parar um pouquinho com a discussão tão apaixonada e se debruçar em números que são públicos, estão na base de dados do Ministério, para discutir, afinal de contas, melhorou ou não? Secretário, por falar em discutir números, eu estava recordando hoje, quando eu soube que o senhor seria entrevistado aqui do Jornal da Guará, da nossa entrevista em novembro, no finalzinho de 2018, onde o senhor fez um balanço aí das atividades da Secretaria em 2018, relembramos também 2017, anos anteriores, e aí eu encerrei a entrevista perguntando assim, secretário, quais são as perspectivas para 2019? E o senhor me falou que estava em contagem regressiva para fechar o ano de 2018 com zero, nenhum registro de óbito materno. Vocês alcançaram essa meta e ultrapassaram, né? Qual é o resultado disso? Eu sei que vai ter uma repercussão mundial, né? Isso é importante. A gente conseguiu fazer isso em uma região de saúde, que era a região de Balsas. A região de Balsas, ela não tinha unidade hospitalar do Estado. Esperou 50 anos por isso. As mulheres, para sair de lá, elas tinham de se dirigir à Imperatriz. Então, uma das cidades, são 14 cidades que compõem a regional, mas uma das cidades, que é Balsas, dista 400 quilômetros de Imperatriz. Então, muitas mulheres perderam vidas, muitas famílias foram destroçadas nesse caminho. Com o hospital, com a ajuda de organismos internacionais, inclusive, a gente agradece aqui publicamente a Organização Pan-Americana de Saúde, com quem eu tive como representante no Brasil. Ela é um braço da Organização Mundial de Saúde. E parabenizando a gente, dizendo que o exemplo do Maranhão vai ser seguido, modelo, né? Um modelo para o mundo, porque a gente conseguiu, de uma das regiões que tinha maior índice de mortalidade materna, zerar. Então a gente já completou um ano, já temos mais de 400 dias, quero comemorar os 500, quero comemorar os 1000 dias sem mortalidade materna lá na região de Balsas, porque a gente conseguiu ajustar o fluxo, a gente conseguiu transformar uma história que era uma história muito triste, hoje em história de felicidade. Eu pude, na comemoração do um ano, eu voltei à maternidade e pude abraçar algumas mães que lá choraram. Uma mãe que estava programada para ter seu terceiro filho, moradora de Balsas, estava programada para ter seu terceiro filho em Teresina, porque os 2 primeiros ela tinha tido em Teresina. E aconteceu algo gravíssimo. A bolsa rompeu antes do tempo, ela teve que ir. Por muito pouco, a gente não perde ela e a criança. E lá estavam, 3 meses depois do acontecido. Ela e a criança para contar a história, para se emocionar com a gente e para dizer que agora a gente tem condição de salvar essa vida. Porque se fosse em outro momento, a gente não teria. A gente teria perdido tanto a mulher quanto a criança. E hoje a gente tem condição, com a estrutura que se tem hoje, lá na cidade de Balsas, de dar graças a Deus e poder estar se alegrando de a gente ter conseguido salvar aquela vida. Secretário, eu agradeço a sua presença aqui, o espaço vai continuar aberto para a gente falar de mais ações e, por que não, também de algumas intercorrências e problemas aí na área. Muito obrigada pela sua presença, o espaço está aberto. A gente é que agradece, sempre que tiver, seja para celebrar, seja para criticar, a gente está aqui para debater. Muito obrigada.